Olá, amigos, é um prazer estar aqui para falar com vocês. E no programa da semana passada eu falei sobre tristeza e depressão. E isso gerou, né, uma série de perguntas, de mobilização, as pessoas me ligaram. Então eu resolvi fazer uma continuação desse tema, mas hoje a gente vai falar do desânimo. O desânimo, gente, é aquela sensação que a gente acorda sem vontade, né? Que não dá vontade de fazer nada, que a gente está sem energia, que a gente não consegue nem levantar o braço, o dia parece que está cinza, a gente não quer sair do quarto, não quero ver ninguém, não quero falar, não quero fazer nada. E de verdade, né, agora no pós-pandemia, o que eu percebo é que muita gente, né, nesse desânimo, né, sem aquele brilho no olhar, sem aquela vontade de viver. O desânimo, gente, ele é muitas vezes a porta de entrada da depressão. Às vezes não é, a depressão não começa porque a pessoa está triste, aconteceu alguma coisa muito forte, que ela reage com a depressão. Não, às vezes é esse lugar, né, onde eu não me conheço, a vida não tem mais sentido, eu não estou tendo prazer com absolutamente nada, e é assim que eu caminho para uma depressão. Então, gente, o que a gente precisa entender é que às vezes o nosso pensamento ele está completamente errado, porque às vezes a gente está criando tanta expectativa, tanta ilusão de que o mundo é cor-de-rosa, de que as coisas vão dar certo, de que eu vou ser feliz para sempre, de que meu relacionamento é ótimo, é o príncipe encantado, o meu trabalho vai ser só sucesso e alegria. E a hora que a gente coloca o pé na realidade, não é nada disso. Né? Não existe príncipe encantado, não existe relação perfeita, não existe um trabalho que não nos preocupe, que não tenha problema, que a gente não tenha ali os milindres, né, para administrar. Então, às vezes, a gente cria tanta expectativa que o desânimo vem daí. Porque a hora que eu coloco o pé na realidade e que eu vejo que a vida é difícil, que a vida é dura, que a vida, né, a gente tem que estar ali, né, dando o nosso melhor, suando um pouco a camisa para conseguir realizar, é que dá esse desânimo. Porque a pessoa, eu achava que ia ser mais fácil. Né? Então a gente precisa corrigir um pouquinho. Temos problemas, temos dificuldades, às vezes é família, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um relacionamento. Mas a gente precisa enxergar tudo isso, gente, como desafios que estão nos testando. Aliás, quando a gente fala, né, de espiritualidade hoje, a gente já tem o conceito do coping positivo e do o coping espiritual negativo, e que fala muito sobre isso. Às vezes, né, eu sou uma pessoa religiosa, mas a hora que eu tenho que enfrentar um momento difícil, eu começo a achar que Deus me abandonou, que Deus está me castigando, né? Que por que está acontecendo isso comigo? Eu não merecia, né? É o coping espiritual negativo. E muitas vezes é esse o motivo que faz as pessoas abandonarem religião, abandonarem, né, as preces, a meditação, o que quer que seja. Porque ela acha que a questão da espiritualidade é para que ela não sofra. Eu tenho uma vida linda, perfeita. E isso não existe, gente. Não é para isso, né? Então, quando a gente entende um pouquinho, né, da espiritualidade positiva, é justamente quando eu enxergo que esses momentos da vida é a prova de final do ano. É aquele momento justamente para ver se eu aprendi, se eu tenho resiliência, se eu tenho aonde me apegar, né? Se eu enxergo a minha religião como, né, um instrumento para que eu possa agir de uma maneira, né, coerente, equilibrada e tudo mais.
Então, é nesses momentos do sofrimento, da dor, que a gente se descobre, que a gente se conhece profundamente. Por isso que todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Não existe uma pessoa que venha nessa vida só, né, para ter alegria, contentamento. Não existe. Agora, o que a gente faz nessas horas? Então, a primeira coisa, gente, estamos falando de desânimo, a gente precisa pôr um limite para esse desânimo. Né? A gente precisa organizar o pensamento no sentido do que realmente me faz bem, do que me ajuda. Se nessa hora eu já não tô legal, né? Tô lá deitada na cama, tô sem vontade de fazer nada. Se eu deixar esse pensamento correr solto, para onde ele vai me levar? Para as profundezas aí de um poço de infelicidade? Não pode. E isso, gente, é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai fazer um processo terapêutico. A gente aprende a pôr limites para os pensamentos. A gente aprende a filtrar esses pensamentos. Os pensamentos que me ajudam, né, que trazem contorno, que me o impulso, ou os pensamentos que realmente me fazem mal, massacram, menos-valia, sentimento de culpa, baixa estima. Então, cuidado com isso. E aí o convite que eu faço para você, né? Para, respira, e ao longo do dia de hoje, vai se observando, né? Naqueles momentos mais difíceis, eu estou atrasada para o trabalho. Como eu penso nessas horas? A hora que eu sento para almoçar com a minha amiga, como eu fico nessa hora? A hora que eu estou lá, né, mandando e-mail e não está dando nada certo, como eu fico nessas horas? Se perceba. Né? Eu tenho uma estrutura de proteção nessas horas que as coisas não estão funcionando, não estão dando certo. Eu me cuido, eu me protejo, eu me preservo. Eu respiro, porque tem gente que nem respira, né, gente? Começa a atropelar as palavras, falar rápido, naquela agitação total, né? Naquela angústia, afobação. Nem respira direito. Né? Então, para se perceber. É um momento da autoobservação. Se conheça, mesmo que doa. Mesmo que seja para perceber, puxa, não, olha, realmente eu estou muito triste. Ótimo! Já fizemos uma identificação. Você está muito triste. Então, a partir disso, como eu tenho que me organizar? É melhor eu ir para casa, eu quero ficar sozinha, né? Eu quero chorar um pouco. Não, tem gente que é exatamente o contrário. Não, eu vou para casa da minha amiga, eu quero conversar, eu vou encontrar, né? Eu vou encontrar meus amigos lá do futebol, vou jogar uma bola, que aquilo vai me ajudar a espairecer. Percebe? Não existe uma receita de bolo, gente, porque nós não somos iguais. Tem pessoa que precisa ir ali para o quarto e chorar, e tá tudo bem. E tem pessoas que botam lá o tênis, a chuteira e vou lá jogar meu futebol. O que te faz bem? Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? O que funciona para você? Em que momento que você está? Agora, né, os pensamentos recorrentes que nós temos, né, as ideias fantasiosas, as culpas, aquilo que não tem fundamento. A gente fica repetindo isso dentro da mente, se torturando. Muitas vezes não é o que está acontecendo aqui fora, é o que eu faço comigo mesmo. Por isso que no Espiritismo fala muito da auto-obsessão. Não é que está vindo um obsessor de fora, né, me prejudicar. Eu mesmo, com os meus pensamentos completamente errados, eu crio uma auto-obsessão. Eu crio uma energia péssima, pesada aqui à minha volta. Porque eu não consigo pensar nada de bom. E ainda por cima ligo a televisão só para assistir desgraça. E fico lá, né? 1h30, 2 horas, só assistindo besteira. E aí desliga a televisão, tô pior ainda.
tô mais desanimada. Gente, cuidado, né? Acorda. Quando a gente fala aí, né, da ovelha negra, é isso, né? Vamos pensar diferente. Não é porque todo mundo está fazendo que eu preciso fazer. Não é porque todo mundo gosta daquilo ali que significa que eu tenho que gostar. Se respeita. Mas para você se respeitar, você tem que se conhecer, né? Então, é isso que um processo terapêutico faz. É todo mundo que fala, ai, Adriana, para que eu vou fazer terapia? Para se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, as escolhas que você vai fazer aqui do lado de fora, elas vão ser mais assertivas. Porque você vai se respeitar, você vai colocar esse limite. A pessoa que não se conhece, ela sofre mais. Quer ver um exemplo, gente? Um medo. Todo mundo tem medo. Mas aquela pessoa que não se conhece, muitas vezes ela estaciona, ela paralisa nesse medo. E fica alimentando esse medo infundado, essa incerteza, essa preocupação recorrente. Ela não sai daquilo ali. E começa, lógico, a passar muito mal. Então, gente, o segredo para sair, né, desse desânimo é a gente começar a ter atitudes. Não é falar, é atitudes, é o agir. Porque tem horas que é isso, a fala é muito bonita, mas a ação não está funcionando. Então, agir, juntar forças para realizar pequenas tarefas. Esse primeiro passo, gente, realmente, ele não é nada grandioso, não mesmo. É uma coisa aí que você vai fazer bem pequenininho para você. Então, a gente vai pensar curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, hoje. O que eu posso fazer hoje, o aqui e agora? Primeira coisa, pausa para respirar. Várias vezes ao longo do dia, para, respira, se olha, se percebe, se respeita, fica na sua companhia. Outra coisa, a alimentação. O que você vai comer hoje? Ah, eu como qualquer coisa. Ah, eu como e estou andando ali no meio da rua. Não, gente, pelo amor de Deus. Né? Nem que tenha que comer 5 minutinhos, tá bom. Né? Tô enlouquecida aqui correndo para lá e para cá, tá bom. Para e toma um suco. Come, né, um prato de salada. Ou seja, é um respeito pelo seu corpo, por você mesmo. Outra coisa que você pode começar a praticar nesse momento. Para de reclamar. Para de reclamar, gente. Sim, o mundo sempre teve problema, né? Vamos falar de crise? Gente, desde que eu nasci, a gente vive em crise aqui no Brasil. Continuamos em crise, né? Para de reclamar. Tem momento certo para reclamar, né? Quando a gente for votar lá, tem momento certo de reclamar. Mas no seu dia a dia, para de ser aquela pessoa que fica, não tá bom, ai, porque tem trânsito, ai, muito calor, ai, porque tá frio, ai, porque não consegui, ai, porque não me ligou. Para! Percebe como isso faz mal, como isso, né, desgasta a sua energia. Outra coisa, gente, que ajuda muito, ouvir uma música, mas uma música decente, hein? Não é qualquer essas tranqueiras que toca por aí, não. Bota uma música legal que imediatamente aquilo já vai fazer você se sentir bem. Sim, às vezes pode ser até o sambinha, mas que tem uma letra astral, né, gente? Não é aquelas histórias, ah, a mulher me traiu, fugiu com meu melhor amigo, eu tô na pior. Não adianta, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente liga o rádio, é só essas desgraças que a gente ouve. Então, bota uma música gostosa, decente, vai dormir mais cedo, né? Tô cansada, foi um dia mais difícil. Chega em casa, né? Uma comidinha leve, toma um banhinho, vai dormir mais cedo. Fica quietinha, carrega suas baterias. Então a gente tem que pensar na saúde física e na saúde mental. Se você não recarrega suas baterias, gente, né? O que a gente vai fazer? Alimentar a autoestima, que é uma coisa que ninguém sabe fazer, né? Então,
99,9 pessoas que eu atendo, a gente precisa cuidar da autoestima. E a autoestima, gente, não é você ir no cabeleireiro arrumar o cabelo. Não é isso. Autoestima é quando você fica na sua companhia, gostando de ser quem você é. Então, por exemplo, você vai lá tomar um banho perfumado, onde você sente o cheiro do sabonete, onde aquela água quentinha cai. Ai, que gostoso. Puxa, como eu tô bem. Eu tô em paz aqui comigo, tomando esse banho. É esse reconhecimento que a gente precisa. A autoestima é a imagem que você tem de você mesmo. E muitas vezes, gente, essa imagem, ela está associada lá a uma crítica que recebeu lá na infância. Às vezes, sim, a gente tem um pai e uma mãe que, né, eram complicados. E que ao invés de ajudar, elogiar, ao contrário, era crítica, julgamento, né, dava risada, ridicularizava. E tem tudo isso para organizar. Essa é a função da terapia. Ajudar você a desembaraçar esses nós. Né? Então, para alimentar a sua autoestima, você precisa reconhecer o seu esforço, você precisa entender quais são as boas atitudes. Hoje a gente fala, né, das boas práticas. Eu participei de um congresso internacional do Rio Grande do Sul de boas práticas na saúde mental. Eu apresentei o meu trabalho com as mandalas terapêuticas, o meu trabalho foi selecionado, né, pelo comitê de ética e eu pude, né, fazer uma apresentação desse trabalho, onde as mandalas, elas realmente nos conectam com aquilo que a gente tem de melhor. Porque é isso, a mandala, ela é um recado do nosso inconsciente. Então, mesmo que faça, né, um conflito vir à tona, o ato de você estar ali desenhando uma mandala, né, usando as cores, as imagens, os símbolos que aparecem, aquilo ali já é uma higiene mental. Aquilo ali já proporciona um alívio. O ato de fazer uma mandala é um exercício de identificação. Por isso que, né, se para você tá difícil, não estou conseguindo sozinha, a gente precisa ir, né, pedir ajuda para um profissional que vai, através de ferramentas, né, fazer com que a gente caminhe. Então, hoje, muito se fala das boas práticas. Então, para olhar. O que me faz bem? O que traz significado para a minha vida? Ao longo do dia, quais são os momentos que eu parei para trabalhar nessas boas práticas? É uma reflexão super importante, porque às vezes você vai se deparar que ao longo do dia você não fez nada de bom para você. Eu comi qualquer coisa, eu comi uma fritura que me dá dor de estômago, eu briguei, eu reclamei o dia inteiro, eu passei nervoso. Autodestruição. Ah, eu não tenho boas atitudes. Muda, muda. A gente precisa ter força e coragem para fazer essas mudanças. E por isso que muitas vezes a gente precisa da terapia, porque sozinho eu não sei nem por onde começar. Então a terapia, ela não vai ficar fazendo julgamentos a respeito de quem você é. Não. A gente quer é que você caminhe. A gente quer estrutura psíquica. A gente quer você funcionando. E dentro desse funcionar, esses mecanismos de autoproteção. Sem crítica, sem condenação, sem julgamento. Apenas eu identifico e eu corrijo. Boas práticas. Né? Então, por exemplo, sentar para pintar uma mandala pronta. Gente, não acredita em mim. Hoje em dia a gente tem até em banca de jornal esses livrinhos de mandala com o desenho pronto, você imprime na internet. Pega um desenho que você gosta e senta e pinta. Dali meia hora, compara como eu estava antes, como eu estou agora. A gente já tem estudos científicos comprovando que depois de 30 minutos, né, fazendo um trabalho de arte, a gente diminui os níveis de cortisol.
A gente tem um outro trabalho científico publicado falando que as pessoas que desenham mandalas, né, que pintam mandalas, que é o círculo, elas vão baixar os níveis de ansiedade. Então, uma prática de autocuidado, eu chego em casa, tomo banho, como uma comidinha leve, ao invés de ver desgraceira na televisão, vai fazer seu desenho, né? Num primeiro momento, pinta uma mandala pronta. Depois, vai fazer seu desenho, vai ver como é que você funciona. Né? Um espaço onde você fica na sua companhia. Outra coisa que a gente precisa orientar, gente, se libertar daquilo que é tóxico, aquilo que vem sugando a sua energia. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma bebida, às vezes é uma carência, é o seu pensamento que está errado. Não sei, a gente precisava identificar para saber, né, esse direcionamento. Então, para perceber isso. O que está me fazendo mal? Porque não adianta nada, né, eu entender que aquilo ali me faz mal, mas eu deixo aqui do meu lado. Eu não tenho uma atitude, eu não reajo, eu não faço nada por aquilo ali. Então, gente, vai sofrer, não tem jeito. Então, invista no autoconhecimento, saber quem você é, o que te faz bem, né, o que organiza a sua vida. É assim que a psicologia transpessoal vê o nosso organismo. A psicologia transpessoal, ela é considerada a quarta força da psicologia. Ela nasce ali na década de 60, ou seja, ela tem um pensamento mais moderno. E o objetivo da transpessoal é justamente nos conectar com aquilo que a gente tem de mais saudável. É claro que tem sessões que a gente vai ter que olhar para trás, falar da infância, do papai, da mamãe, mas a gente não quer só isso. A gente não quer estacionar no problema. A gente quer trazer aquilo que você tem de melhor. A gente quer que você se inspire. A gente quer que você comece a utilizar a sua intuição dessa maneira integrada. Corpo, emoção, energia. Eu percebo as energias, né, do lugar, das pessoas que eu convivo, uma maior sensibilidade, para que sim, aí sim, né, eu me conheço, eu sei colocar os limites, eu percebo, e com isso eu estou caminhando de uma maneira mais assertiva. Por que tem gente que parece, né, ai, que não tem tantos problemas, que tem uma vida mais leve? Porque ela se conhece. Então, anota aí, gente. Meu nome é Adriana Splendore. Eu trabalho com a psicologia transpessoal. Eu atendo também com as mandalas terapêuticas. Eu estou já há 11 anos no Instituto de Psiquiatria da USP, trabalhando com as mandalas nas enfermarias, onde a gente teve resultados assim super importantes. Foi isso que fez a gente, né, mobilizar forças para criar a primeira formação integrativa em mandalas terapêuticas a ser realizada dentro do Instituto de Psiquiatria aqui no Brasil. Essa formação ela vai começar agora em agosto. Então, se você quiser maiores informações, manda um WhatsApp para mim. O meu celular é 96430 9702. Vou repetir. 96430 9702. A minha consulta hoje é online também, então é muito fácil da gente estar combinando esses atendimentos. O importante, gente, é você parar de sofrer. Tá proibido sofrer. Eu brinco aqui na rádio, já estou na rádio há mais de 24 anos. Eu brinco aqui na rádio, tá proibido sofrer. A gente precisa ter práticas, boas práticas de autocuidado. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua companhia e terminar com essa saudação iniciática. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro.